Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, daremos continuidade à correção de questões sobre processos de formação de palavras. Paramos ali na número 11. Assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas por parassíntese. O que é a parassíntese? Parassíntese é conhecida como derivação parassintética. É um tipo de derivação em que eu tenho o radical, tá? Aqui, ó. Eu tenho o radical e eu acrescento sufixo e prefixo simultaneamente ao radical, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Então, a derivação parassintética, ela está presente em todas as palavras na opção D, certo? Eu vou sublinhar aqui, ó, prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo, tá? Agora, eu vou observar que ambos, em cada palavra, prefixo e sufixo, entram simultaneamente na formação do processo de derivação. Eu não coloco um para depois colocar outro, certo? O que acontece é que os dois elementos têm que entrar simultaneamente para a formação da palavra. E isso acontece na letra D. Vamos lá, vamos pegar duas palavras para fixar bem o conceito de derivação parassintética. Vamos pegar a palavra deslealdade. Eu tenho radical, tá? E tenho, aqui ó, eu tenho radical e tenho o sufixo. E também tenho o prefixo. Porém, não ocorre aí uma derivação parassintética. Ocorre uma derivação sucessiva. Uma sufixal para depois uma prefixal. Primeiro eu tenho lealdade, para depois deslealdade. Então, são derivações consecutivas, sucessivas. Não caracteriza uma derivação parassintética. Vamos pegar aqui outra palavra. Desalmado. Vou pegar aqui o radical, vou colocar o sufixo e vou colocar o prefixo, tá? Aqui na palavra desalmado, eu já percebo que ocorre a derivação parassintética, porque não existe a palavra almado, tá? Então, para existir a palavra desalmado, eu preciso de quê? De que prefixo e sufixo sejam colocados ao mesmo tempo, acoplados ali ao radical. Então, um macete para perceber se existe a parassíntese na formação da palavra é cortar o prefixo. Se a palavra não existir sem aquele prefixo, eu sei que aconteceu uma derivação parassintética. Existe a palavra almado? Não existe. Então, eu tenho aí em desalmado uma derivação parassintética. Aqui em deslealdade, eu cortei o prefixo. Existe a palavra lealdade? Existe. Então, não ocorreu uma derivação parassintética. Ocorreu uma derivação consecutiva, tá? Na letra D, é só eu cortar aqui, ó, os prefixos e verei, ó. Não existe a palavra vermelhar, não existe a palavra cariciar, não existe a palavra terrâneo e não existe a palavra friar. Então, na número 11, na opção D, todas as palavras são formadas por derivação parassintética. Certo? Vamos lá, então. Número 12. A palavra que apresenta o mesmo processo de formação de esverdeado ou seja, é uma parassíntese. Eu tenho o radical, tenho sufixo, tá? E tenho o prefixo.
que foram colocados simultaneamente, já que, ao cortar o prefixo, percebo que não existe a palavra verdeado. Então, a palavra que é formada pelo mesmo processo de esverdeado, ou seja, derivação parasintética, é a palavra da letra C. Eu tenho aqui o radical, aqui, né? Tenho o sufixo e tenho o prefixo, tá? O sufixo verbal e o prefixo indicando o movimento para fora, tá certo? Ao cortar o prefixo, eu percebo que não existe a palavra patriar. Então, para formar a palavra expatriar, eu preciso de sufixo e prefixo simultâneos ao radical ali, acoplados ao radical. Então, a número 12 é letra C. Número 13. As palavras encadernou, desculpável, encurtarei e reincidentes foram formadas, respectivamente, pelos seguintes processos. Vamos lá. Encadernou, cortando o prefixo, não existe a palavra cadernou. Então, é parassíntese, tá? Já não pode ser a letra A, já não pode ser a letra C e já não pode ser a letra D. Vamos então. Desculpável, tá? Bom, cortando o prefixo des, existe a palavra culpável. Então, eu tenho culpável para depois desculpável. Eu tenho ali uma prefixação e depois uma sufixação, tá? Então, beleza, vamos lá. Para a síntese, a segunda, prefixação e sufixação, tá? Então, eu já sei que é letra B, mas vamos prosseguir. Faltam duas palavras. Encurtarei, né? Eu tenho radical, tenho sufixo aqui e tenho prefixo. Eu vou cortar o prefixo, ó. Existe a palavra curtarei? Não. Então, eu sei que é uma derivação parasintética, parassíntese, tá? E reincidentes. Vamos lá, reincidentes. Eu tenho aqui, ó, o sufixo e tenho o prefixo. Se eu cortar, tá, o prefixo, certo? Que indica aí uma repetição, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho a palavra incidentes. Os incidentes aconteceram naquela data, um exemplo, tá? Então, se existe a palavra incidente, aconteceu primeiro, tá, uma prefixação e depois uma sufixação, tá? Foram derivações consecutivas, tá? Então, aqui, ó, a número 13 é letra B. Vamos, então, à número 14. Considerando que a palavra natremia significa presença de sódio no sangue, é correto afirmar que a palavra hiponatremia é formada por... Então, natremia é a presença de sódio no sangue. Então, vamos lá. Se eu colocar o prefixo aqui, hipo, eu estarei formando a palavra hiponatremia por derivação prefixal, tá? Então, hiponatremia o hipo sempre vai indicar quantidade menor, né? Abaixo. Então, a hiponatremia significa pouco sódio no sangue, tá? A pouca presença de sódio no sangue. Então, hiponatremia é uma palavra formada por derivação prefixal. Número 15. Assinale a alternativa que apresenta a palavra destacada formada pelo processo de derivação parasintética. Bom, gente, essa, né, eu tenho uma certa discordância com a banca que organizou a questão, mas vamos lá, vamos por eliminação.
A palavra incapaz, eu tenho certeza que não é uma derivação parasintética, sim? Porque eu tenho a palavra capaz. E a ela eu acrescento o prefixo in. Então, aqui eu tenho uma derivação prefixal. A letra A não pode. A letra C, tá? Eu tenho dentista. Eu tenho radical, mais o sufixo ista, né? Que indica ali uma profissão, certo? Então, aqui eu tenho uma derivação sufixal, claramente. Na letra D, choro. O choro da criança perturbava toda a vizinhança. Na letra D, eu tenho uma derivação regressiva, tá? Choro é um substantivo abstrato formado a partir do verbo chorar. Está regredindo ali, né? Então, uma derivação regressiva. Então, não é. Sobrou-me, pessoal, a letra B, tá? A letra B, eu tenho radical e eu tenho a inserção do sufixo e do prefixo para a formação da palavra. Eu considero, né, que ao cortar aqui, ó, o prefixo, existe a palavra listar, para depois formar a palavra alistar, tá bom? Mas a banca não considera. Eu considero como uma derivação sucessiva. Primeiro listar, para depois alistar, tá bom? Mas o que mais se parece com uma derivação parasintética é a opção B. Então, na hora da prova lá, eu marcaria a opção B. É o exemplo melhor de derivação parasintética. Então, número 15, letra B. Vamos à questão 16. Vamos lá. As inundações provocadas pelas fortes chuvas foram o assunto do debate dos candidatos à prefeitura. Eu tenho a palavra inundações e a palavra debate aqui em negrito, né? Em qual alternativa as palavras são formadas, respectivamente, pelo mesmo processo encontrado nas palavras destacadas do texto acima? Então, vamos lá. Inundações, tá? Eu tenho aqui, ó, o radical mais o sufixo. O que eu sublinhei aqui foi o sufixo, tá? Radical mais sufixo, eu tenho uma sufixação ou derivação sufixal. E debate é uma derivação regressiva. É um substantivo abstrato formado a partir de um verbo no infinitivo. Debater regride ali para o debate, uma derivação regressiva, tá? Então, vamos lá, então. Eu tenho derivação sufixal mais derivação regressiva. Bom, observando aqui as opções, ó, a segunda palavra eu sei que é uma derivação regressiva. Não pode ser a letra A, não pode ser, porque a letra A eu tenho a palavra aqui formada por derivação parasintética. Não pode ser a letra C, que eu tenho uma derivação prefixal, tá? Pode ser ou a letra B ou a letra D, tá? Vamos lá, então. Empobrecer, eu sei que é uma derivação parasintética. Então, pessoal, sobrou para mim a letra B, ó. Manhoso, radical, mais, né, o radical aqui, mais o sufixo, derivação sufixal, assim como inundações. E disputa, derivação regressiva, assim como debate. Então, número 16, a opção a se marcar é letra B. Manhoso, derivação sufixal, assim como inundações, e disputa, derivação regressiva, assim como debate. Mais uma vez, 16, letra B. Vamos à questão agora 17. Quanto ao processo de formação de palavras, relacione as duas colunas e a seguir assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos aqui organizar a sequência correta. A primeira palavra, entristecer, né?
cortando o prefixo, não existe a palavra tristecer. Então, eu tenho aqui uma derivação parasintética. Número 5, aqui, ó, parassíntese, né? Então, olha lá, vamos lá, número 5 aqui, ó. Vou fazer aqui na número 5 aqui, pronto. Vamos à segunda palavra, imoral. Eu tenho radical e tenho o prefixo i, que indica negação no contexto da palavra, né? Imoral sem moral, né? Vamos lá, imoral, sem moralidade, sem moral, é uma prefixação, né? O prefixo mais o radical, tá? Prefixação ou derivação prefixal, aqui, ó, número 2. Opa, tentar fazer aqui, ó. Eita, número 2, tá? Vamos à próxima. Hidrelétrico, né? Eu tenho duas palavras se juntando para formar uma terceira. Então, eu tenho uma composição, hidro mais elétrico. No processo de composição, ocorre uma fusão, tá? A primeira palavra, hidro, o primeiro radical perde a vogal O. Então, ocorre uma fusão, tá? Ocorre uma aglutinação. É uma composição por aglutinação. Então, o hidrelétrico é número 4. E a próxima palavra, passatempo. Eu tenho duas palavras, né? O verbo passar e o substantivo tempo. Passatempo. Eu junto e formo uma nova palavra. Na junção, né, os elementos, as palavras, tanto a palavra A quanto a palavra B, elas não perdem nenhum elemento. Elas mantêm-se íntegras. Então, eu tenho uma composição por justa posição. Número 3. Então, vou botar aqui número 3. Eita, mas ficou estranho esse 3, hein? Pronto, vamos lá. Número 3, tá? E a última palavra é sapataria. Ó, claramente eu vejo aqui, né, o radical, tá? Até a letra T. E eu tenho depois o sufixo, tá? Então, é uma derivação sufixal ou sufixação. Então, a sequência correta ficou 5, 2, 4, 3, 1. Será a opção B. Então, a número 17, letra B. Vamos à número 18. As palavras contrapor, ajoelhar e busca são formadas, respectivamente, pelo processo de derivação. Vamos lá, ó. Contrapor, eu tenho o verbo, por, e tenho o prefixo, contra. Então, derivação prefixal. Ajoelhar, eu tenho o radical, tenho o prefixo e sufixo, são simultâneos, tá? Vou cortar aqui o prefixo. Não existe a palavra ajoelhar. Então, eu tenho aqui uma derivação parasintética. E busca é uma derivação regressiva, é um substantivo abstrato formado a partir do verbo no infinitivo buscar. Então, prefixação, derivação prefixal, derivação parasintética e derivação regressiva. Contrapor, derivação prefixal. Ajoelhar, derivação parasintética. E busca, derivação regressiva. Opção a se marcar na número 18, letra B. Vamos, então, agora à número 19. Derivação regressiva, derivação sufixal e derivação prefixal e sufixal são fenômenos de formação de palavras que correspondem, respectivamente, à seguinte sequência. Vamos lá, então. Então, eu preciso de uma sequência, né, de 1, 2, 3 palavras, tá? A primeira será derivação regressiva, a segunda será formada por derivação sufixal
e a terceira será formada por uma derivação consecutiva. Então, vamos lá. A derivação regressiva. Vamos à procura da derivação regressiva, tá? Pátria, né? Não é uma derivação regressiva, é uma palavra primitiva, tá? Não sofreu nenhuma derivação ainda, a palavra pátria. Igual, tá? Também não é uma derivação regressiva, tá? Muito menos escola. São todas palavras primitivas, que não sofreram ainda derivação. Eu tenho a palavra sustento, que ela derivou da palavra sustentar pelo processo de regressão, de derivação regressiva. Sustentar, verbo no infinitivo, sustento, substantivo abstrato. Então, já pela primeira palavra, eu consigo a resposta correta. Opção a se marcar, letra C. Porém, vamos à conferência das próximas palavras, tá? Sustentação, eu tenho radical, mais aqui, ó, o sufixo, né? Então, tem uma derivação sufixal. Então, sustento, derivação regressiva, sustentação, derivação sufixal e insustentável, tá? Eu tenho aqui, ó, o radical, eu tenho sustentável, a palavra existe, e depois eu tenho insustentável. Então, eu tenho aqui, ó, eu percebo que os afixos, né, prefixo e sufixo, não foram colocados simultaneamente. Eles foram aos poucos, né, um a cada momento sendo inserido ao radical. Primeiro eu tenho sustentável, depois, em outro momento, insustentável. Então, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. São derivações sucessivas. Então, aqui, ó, a opção a se marcar na número 19, letra C. E a última, né, do segundo vídeo, 20. Quanto ao processo, tá, de formação de palavras, escreva verdadeiro ou falso, né, conforme as assertivas abaixo. Logo, assinale a alternativa que tem a sequência correta. Vamos lá. Bicicleta, automóvel e sociologia constituem ali um hibridismo. O que é um hibridismo? Híbrido é que é misturado, né? Hibridismo é quando cada elemento de uma palavra, que entra na formação de uma palavra, é proveniente de línguas diferentes, tá? Bicicleta, vamos lá. Bi é um prefixo latino, tá? Que significa dois. E cicle, né? Cicle é grego. Então, latim mais grego, eu tenho uma palavra híbrida formada com elementos de línguas diferentes. Então, latim mais grego é híbrido, tá? Automóvel. Auto é grego, móvel é latim. Então, é outro hibridismo aqui, né? Aqui é latim mais grego, na palavra 2 é grego mais latim. E sociologia, eu tenho agora um elemento socio-latino e logia, eu tenho um elemento grego, tá? Então, as três palavras apresentam o hibridismo, né, entre duas culturas aí, né, entre duas línguas, o latim mais o grego, tá? Mas como que eu vou conseguir decorar, né, a origem das palavras? Bom, parece difícil, realmente é um pouco, mas existem, em questões de concurso, sempre as mesmas palavras, tá? Logicamente, as questões não vão pedir palavras assim, a origem, né, de todas as palavras, né, da língua portuguesa. Existem ali algumas que sempre vão cair em questões de concurso, tá? Bicicleta, automóvel, sociologia, são clássicas, tá? São clássicos exemplos de hibridismo que sempre caem em questões de concurso, tá? Tem ali algumas palavras, é só ficar atento, né? E aí ir anotando ali, né, alguns exemplos de hibridismo, porque eles sempre se repetem. Por isso, quanto mais questões fizermos, melhor,
né, melhor será. Porque, né, nós perceberemos que as palavras referentes ao processo de formação, elas são meio viciadas, elas sempre caem aquelas mesmas palavras nas questões de concurso, tá? Vamos lá. Não só na questão de hibridismo, mas na questão de aglutinação, de composição por aglutinação, composição por justaposição, derivação parasintética, aquelas palavras elas sempre vão, né? Elas sempre vão se repetindo, né? E quanto mais fizermos, mais nós teremos contato com as palavras que são comuns, né, ao estudo do processo de formação de palavras. Vamos lá, então. Então, a questão 1, a frase 1, né, é um hibridismo. São exemplos de hibridismo. Questão 2. Embora, em boa hora, agricultura, né, agro mais cultura. E maldizente, mal, advérbio, e dizente, né, será ali de repente, um substantivo, tá? Então, vamos lá. É composição, sim, tem, né, duas ou mais palavras se unindo para formar uma terceira, tá? Vamos lá. Então, é composição. A primeira é composição por aglutinação, a segunda por aglutinação e a terceira, né, por justaposição. A composição por aglutinação, eu perco sempre algum elemento da palavra, das palavras que se juntam, tá? E a justaposição, composição por justaposição, eu não perco, né, nenhum elemento das palavras que se juntam para formar uma nova palavra. Então, vamos lá. Embora, composição por aglutinação, agricultura, composição por aglutinação, e maldizente, né? Composição por justaposição. Correto também. Então, aqui é verdadeiro. Aqui também é verdadeiro. E vamos para a última. Ó. Ponteira, certo? Radical mais sufixo. Sozinho, radical mais sufixo. E bombeiro, radical mais sufixo. 3 exemplos de derivação sufixal. Então, as três estão corretas, né? As 3 assertivas são verdadeiras. Então, a número 20 é letra C. Terminamos o segundo vídeo sobre processos de formação de palavras.